Muito bem. E aí, rapaz, como que você tá? Tá tudo na paz. Eu acho que está tudo na paz. Ah, olha só, eu passei. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô vendo aqui agora na minha tela. Muito bem. Mais uma entrevista do E aí, Mersheimer, rapaz? que saiu 16 horas atrás e eu não vi, né? Ela saiu, ah, calculando aqui rapidamente, saiu hoje de manhã e eu tava na rua. Hoje eu saí o dia todo. O que me motivou a abrir live hoje foi uma série de vídeos que eu assisti ontem à noite, né? E eu abri o Live Map também, e eu vi que o Irã estava indo além de suas capacidades ou de suas das expectativas que a comunidade internacional tinha das capacidades militares do Irã, das capacidades de Uhum. defesa e ataque também do Irã. E eu vi ataques muito contundentes caindo em Israel e várias notícias ruins vindas consecutivas do Ocidente, dos Estados Unidos principalmente, generais dizendo que a guerra não é sustentável, que não tem munição suficiente nem para se defender, nem para invadir o Irã. Teve um ministro de alguma coisa relacionada à defesa dos Estados Unidos que se demitiu, né? Que não, assim, não estava dando para dormir no travesseiro com as, com as coisas que ele estava Uhum. tendo que tancar, que ele estava tendo que mentir, Uhum. né? Israel também, a munição de defesa deles em estado crítico, né? E as entrevistas que eu vi tanto do Mersheimer quanto do Júlio César Guedes e o que eu tenho acompanhado da mídia internacional me deram agora um direcionamento muito melhor do que o que a gente tinha logo na primeira semana de guerra, né? Então, Fausto, como é que você está vendo? Como é que tá a sua leitura do cenário dos últimos dias e até com o que eu te passei? Essa O que é que chegou de leitura eu novidade para você? descobri que eu sou míope. Eu, eu tô passando por sérios problemas emocionais aqui com a minha irmã e isso tá Uhum. me gerando uma disforia muito grande em vários aspectos. E aí eu acho que teve um vídeo que eu postei, acho que foi o último que eu fiz, que eu achei ele muito ruim depois que eu fui ver o que eu falei. E, e, hum, e tudo bem, eu vivo falando groselha na internet, não tem problema nenhum com isso, só que me pegou no momento em que eu tô muito zoado. Então eu tô num fim de semana de questionamento de tudo que eu sei, de tudo que eu acredito. E tô olhando para esse conflito e eu também não sei o que pensar, porque é, eu olho e eu acho que eu tenho algumas certezas e eu acho que eu tô vendo algumas coisas, mas eu tenho zero certeza disso, sabe? Uhum. E aí o começo da tua conversa já mostra que eu não tô de tudo perdido, assim, né? Porque eu falei, cara, será que isso só eu que tô vendo que, tipo, essa situação é insustentável e que os Estados Unidos não têm absolutamente nenhuma carta na manga, porque senão ele já teria jogado na mesa? É verdade, é verdade. Os Estados Unidos, eu vejo como se os Estados Unidos tivesse continuando sua parábola com as cartas aí, os Estados Unidos está tentando tirar cartas do baralho, está tentando tirar alguma coisa, sabe? Não, E ele não não, tá e vindo. não consegue nada, e não consegue absolutamente nada, porque parece que todos os recursos que eles tinham para fazer alguma coisa é, n- são completamente ineficazes e eles já foram lidos há muito tempo. Há muito tempo. Então, Sim. e eu acho engraçado, porque assim, ao longo desses anos, a gente vem falando coisas e parece que eu sou muito anti-americano. E não que eu não seja. Peraí. E pode, Eu pode acho que é falar que eu sou certo. anti-Israel também, né? Mas eu acho que você, Aham. né, minimamente, para você conseguir conviver com a sua companhia, eu acho que você tem que ser contra o sionismo, no mínimo. Pode ser. E aí, assim, eu vejo coisa que o mundo não achou humilhante, mas que eu acho absurdamente humilhante. E, e a primeira que eu vivo repetindo, o Biden na Ucrânia, falando entre aí se você for homem, eu acho que foi muito humilhante. O mundo não percebeu que a entrada do Putin na Ucrânia, ela foi uma prova de fraqueza dos Estados Unidos imensa.
Porque desde a primeira semana do conflito, a gente falava, cara, se tivesse alguma coisa que pudesse ser feita, já teria sido feita. O, a China ter começado a negociar com o Irã e os Estados Unidos não poder fazer absolutamente nada, porque a China é insancionável, porque qualquer país que negociar com o Irã vai sofrer sanções americanas. Só que a China é insancionável. Então, o fato da China não ter sido impedida de comercializar e de dar todo o apoio ao Irã já é uma humilhação para os Estados Unidos. E a fechada do Estreito de Hormuz fez o quê? Fez os Estados Unidos dessancionarem a Rússia na Índia e dessancionar o petróleo do Irã. Me fala que eu tô mentindo, cara, porque eu não tô confiando nas coisas que eu tô vendo. Mas Não, assim, não tá não, isso a aí. única arma que os Estados Unidos têm contra o Irã é a sanção econômica que ele tem há 70 anos naquela porra. E aí, assim, qual é a medida que você tem pra segurar o preço do petróleo no mundo porque os caras fecharam o Hormuz? Ah, Irã tá sancionado. Se os navios dele estão passando, então o mundo pode comprar. Quer dizer, porque eu deixo. Isso é muito humilhante, cara. É, vamos ficar em guerra, mas eu não tenho capital político para sustentar o preço do petróleo, da gasolina subindo. Exato. E eu agradeço muito, eu pessoalmente, Lucas aqui de Salvador, agradeço muito que o Trump não tenha esse capital político, porque a gasolina aqui tá mais de 7 já e tá foda. Sim, Tá foda. sim. Então, eu acho que seria um problema maior pra gente se os Estados Unidos tivessem, sim, com essa bola toda que E aí a eles gasolina achavam ia que estar estavam. 20 e a gente ia se fuder. Sim. Com certeza, com certeza. Aí, o que é que a gente tinha no pré-invasão, né? Quando os Estados Unidos estavam chegando com tudo lá. E o que é que eu falei na última live também? É inegável que os Estados Unidos ainda são fortes, ainda tem que respeitar os caras, beleza. É claro que assusta qualquer um, né? Assusta qualquer um a postura que o Trump tava de, porra, vou invadir a Groenlândia, a OTAN não serve para nada, eu não preciso da OTAN para nada, né? Ameaçando países que são aliados até institucionalmente, e ele tinha acabado de tirar um presidente. É claro que existia o medo, existia o receio de vários países, de instituições internacionais, de que o Trump pudesse fazer no Irã o que ele fez na Venezuela. Que a inteligência dos Estados Unidos tivesse infiltrado a ponto de o Khamenei ser rifado. Né? É claro que ele tem ainda, claro, informações privilegiadas das posições de lideranças, de lideranças políticas, militares e tal. Só que ele ainda não estava com... acho que ele nunca chegou, eu acho que nunca vai chegar. A ter Né? tanto poder quanto ele achava que Dada tinha. a resistência, sim, dada a resistência, nunca vai ter esse poder de influência de infiltrados dentro do Irã. Né? Cara, E é claro que esse medo existia porque o Irã era um dos países mais fechados que tinha, um dos impérios milenários, né? O Farinazo brinca muito com esse conceito. Quais são os 3 impérios antigos que estão de pé? Aí, se você não quiser contar a Inglaterra, tudo bem, né? Mas só tem, além dos ingleses, que são hoje Chihuahua dos Estados Unidos, só tem a antiga Pérsia, China que é o e a Irã, Pérsia. tem a Sim, China e a Rússia, né? Não sim. tem mais ninguém. Mais ninguém de Império Antigo. Daí para frente, todo mundo tem 500 anos e pouquinho. Né? Uhum. Todo mundo é fruto de guerra, fruto de fronteiras se movimentando muito. Tem a Etiópia também, que nunca invadiram a Etiópia, mas é um território minúsculo e nunca foi um grande império, assim, né? Nunca teve uma grande zona de influência. Uhum. Né? Só esses 3. Então, o que acontece aqui? Tem um grande território que ninguém tem coragem de mexer. Os próprios Estados Unidos, no pós-2001, eles invadiram o Iraque e o Afeganistão, né, com a série de desculpas. Eu acho que se não me falha a memória, foi o Afeganistão que foi justificável e o Iraque não foi. Ou posso estar trocando as bolas aqui, mas muito tempo que eu não toco no assunto. Mas é isso mesmo. Mas é isso. Um deles teve apoio internacional e o outro, a comunidade internacional achou injustificável, achou que os Estados Unidos passou dos limites, mas é tipo aquele meme que eu não sei se eu cheguei a mandar para você. O que é que a comunidade internacional faz? O que é que a ONU pode fazer o máximo
uma nota de repúdio, né? Uma grande nota de repúdio. Usar a nossa maior trunfa, a nossa maior arma, uma nota de repúdio, é isso aí. Exato, exato. Como fez com o que aconteceu com o Maduro de novo, né? Você ia pontuar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar que quando os caras invadiram o Afeganistão, eles tinham uma vingança pelo 11 de setembro e o mundo inteiro queria se vingar daquilo, porque o mundo inteiro estava chocado com aquele negócio. Só que a invasão dos caras deu muita grana e sobre a grana ninguém falava. Todo mundo falava sobre a guerra Claro. contra o terrorismo e ninguém falava do dinheiro enorme que eles tiraram de lá. E isso fez eles acreditarem que eles poderiam pegar o Iraque também, e aí eles foram lá e pegaram o Iraque. Uhum. Só que isso teve quer dizer, como eles se sentiram muito poderosos, eles simplesmente menosprezaram a capacidade desses países de se organizarem e de se prepararem, né, para tomar o Sim. espaço de volta. E aí eles começaram a perder tudo, né? E o que acontece? No Afeganistão, é, incomparável o Afeganistão com o Irã, né? Uhum. Capacidades muito menores, era muito mais natural que eles fossem subestimados, né? E mesmo assim os Estados Unidos não conseguiram. Então, por essas e outras, eu não sei o que é que deu na cabeça do Trump, eu não sei se subiu para a cabeça, eu não sei se ele acreditou na própria mentira de que ele poderia fazer o que quisesse, né? Por mais que ele tivesse muito poderoso, por mais que tivesse muita gente respeitando ele mais do que o esperado, né? E, de novo, só lembrando o que é que eu falei no episódio passado, os Estados Unidos continuam caindo, mas eles estão caindo atirando, e eles estão caindo de forma que eles sempre serão respeitados. Eles não vão deixar de ser um grande império, eles sempre terão uma posição, sempre serão um dos 5 maiores militarmente, economicamente, no mundo multipolar. Né? Isso não elimina o fato de que não existe mais hegemonia. Né? Então vamos lá. No Afeganistão, eles tinham uma capacidade política, militar muito reduzida, né? Mas mesmo assim suficiente para que essa informação privilegiada, que os Estados Unidos têm isso aqui em tempo real, né? Aqui a gente está vendo uma foto. Os Estados Unidos têm isso aqui em vídeo, né? Eles sabem o que é está acontecendo o tempo todo, né? Muito difícil de mapear, claro. Enfim, não tem braço suficiente humano para conseguir mapear tudo o que está acontecendo. E não é suficiente. Por quê? Por causa disso aqui que eu coloquei, do relevo. As estruturas políticas militares conseguiram se infiltrar nas montanhas, eles já tinham estruturas dentro das montanhas, né? E isso fez com que a organização institucional do Afeganistão se preservasse enquanto os Estados Unidos estava lá. E essa estrutura organizacional, institucional, permanecia sabotando os interesses dos americanos enquanto eles estavam lá dentro. Então, eles nunca conseguiram dominar de verdade o Afeganistão. E tem Da uma mesma coisa forma, também. a Rússia já tentou e não conseguiu também. Pode falar. Tem uma coisa também que eles têm um modus operandi muito burro, que tem efeito no curto prazo, mas cria um rastro de merda a longo prazo, que é contratar mercenário e amar mercenário. Então, eles contratam um monte de mercenário para ir pegar os caras lá na montanha, e eles só. Basicamente, eles doam equipamento para essas milícias se formarem, né? E aí você fala, não é Sim. possível que os caras não aprenderam essa porra ainda. Mas aí eles foram lá dar dinheiro pros curdos pra contratar os caras pra atacar o Iraque. Aí você fala, cara, não é possível um negócio desse, velho. O Aí, que acontece com o mercenário? Pode falar, pode falar. e aí eu escuto um monte de teoria de conspiração em canal ruim, e aí assim, você pode pensar, será que o cara tá na mão dos donos da parada do Epstein? Não sei se alguém tá ligando pra isso. Será que o cara Hoje não vendeu mais. os Estados Unidos pra Rússia? Não sei. É tudo muito difícil de acreditar, mas você fala, cara, não é possível que o cara é burro desse jeito. Ou então Não, me vale deixa fazer isso também não. ou então vale a minha máxima, tipo, a Takaichi falando aquele monte de merda, porque na verdade ela não tem opção, né? Não tem outra coisa mais inteligente que ela possa fazer também. Não, acho que não. Acho que a parte da Takaishi lá no Japão era previsível. Sim. Previsível, que ela ia fingir que está Uhum. completamente submetida aos Estados Unidos e ia dar uma desculpa institucional para dizer que não pode ajudar, e quando na verdade é porque eles não têm capacidade mesmo, não conseguem. Mas assim,
A parte do exército de mercenários, isso aí, porra, tá no Príncipe de Maquiavel, você não precisa ir muito longe, né? Você não pode confiar em um grupo que vai defender seus interesses momentaneamente. Porque quando você consegue seu objetivo, ou quando seu dinheiro acaba, ou quando você não precisa mais deles, eles têm informação privilegiada o suficiente para vender para o próximo que quiser pagar e qualquer um que Sim, aparecer serve. Então, sim. todas as armas, todas as informações que os Estados Unidos deram para os grupos dentro do Afeganistão, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, se voltaram contra eles lá dentro mesmo. Foi por causa disso, foi mais fácil para o Afeganistão expulsar os Estados Unidos do Oriente Médio, ou fazer o Biden fugir, né? Sim. Mesma coisa aconteceu no Iraque, né? A diferença é que as famílias do Iraque, essa parte institucional, o povo que mandava no Iraque de fato, acabou fazendo que nem o da Síria, como é o nome dele? O Assad, Uhum. o Bashar al-Assad. Eles fugiram para outros países com o dinheiro que eles tinham e continuavam mandando, influenciando por meio de proxy, né? Uhum. E esses, sim, não eram mercenários, eram povo de lá de dentro mesmo, eram antigas lideranças militares que estavam dentro do Iraque, ainda morando lá, sob influência dos Estados Unidos, que estavam lá só esperando, sabendo, pô, isso aqui é insustentável. O governo dos Estados Unidos não consegue administrar isso aqui, as pessoas simplesmente não obedecem, não pagam impostos. As pessoas aqui não gostam, não entendem, não querem democracia. É uma coisa que o americano médio Não, não não entende. entra na cabeça dele que tem gente do Exato. mundo que pode não gostar de democracia. Sim. E por muito tempo, o próprio governo dos Estados Unidos cometeu esse erro, né? Eles acharam de verdade que, à medida que os povos... Que isso seria uma característica humana. À medida que os povos enriquecem, mais democráticos eles ficam. E eles colocaram isso sob a régua deles mesmos e da Europa, que é de onde eles vieram, né? E aí eles não mensuraram que isso não servia para África, Oriente Médio, China e etc. Por isso também eles perderam tecnologias para a China. Enfim, enfim. A impressão que dá é que eles acreditaram em todas as mentiras que eles contaram e É. contaram com isso ainda, né? Uhum. E aí o que acontece aqui no Irã? Um fenômeno muito parecido com o do Afeganistão, só que em uma escala muito mais larga, né? Uma escala tanto de sofisticação, de tempo, de organização, de coesão, né? Que mesmo acontecendo o regime change dentro do Irã, né? O Irã já trocou de sistema político, mas as pessoas que mandam no Irã de fato se preservaram, né? As pessoas ainda não é que não é que elas foram expulsas da estrutura, elas foram rebaixadas da estrutura, mas elas Uhum, continuam lá. uhum, Continuam com a mesma informação privilegiada. As uhum, pessoas que mandam no exército só estão obedecendo outro cara, mas eles mandam no exército desde que o Irã era Pérsia. uhum, Então, são as mesmas famílias, o mesmo povo que entende aquilo ali. Né? Então, toda a estrutura que o Irã consegue esconder em montanha está preservada. uhum, E isso aqui é um pesadelo para qualquer um que queira entrar aqui. Os Estados Unidos não tiveram coragem em 2001, quando eles tinham mais capacidade, quando o Irã estava menos preparado, quando estava menos distante da organização, e aí, para quem quiser, do fanatismo, da radicalização. Agora está muito pior. Agora as pessoas estão muito mais radicalizadas. O que é que o Mersheimer estava falando na entrevista que ele deu lá? É agora que o Irã e todos os outros países em volta estão sendo incentivados a pesquisar por armas nucleares, né? Não Cara, que o Irã já não tivesse, né? Mas vamos lá, o, pode falar. o ano passado o Irã tava pegando fogo, especialmente. O ano passado, Israel e os Estados Unidos estavam entrando na cabeça dos adolescentes lá e tava todo mundo se virando contra o governo. E pro governo tava muito feio, porque eles estavam metendo bala na galera. E eles estavam numa crise e esses mortos eles estavam gerando uma revolta porque mais gente estava aderindo às tropas anti-governo. Quando os Estados Unidos começou a explodir escola de menina lá, o Irã começou a retaliar e tacar bomba em Israel. E aí o que está acontecendo? Parece que cada míssil israelense que cai
no Irã, mais gente se une contra os Estados Unidos. Então esses ataques eles estão diminuindo a oposição ao regime e eles estão se unindo mais. Em Israel é o contrário, porque, porque eles não estão preparados para essa dor. Então agora eles estão na ira e estão querendo culpar alguém. E tá tendo muito protesto. E é engraçado que eles controlam muito. É proibido você colocar em rede social alguma coisa que aconteça em Israel no sentido de protesto, esse tipo de coisa, porque eles vão atrás e punem. Mas a impressão que tá dando é que o israelense ele tá tão desesperado com o míssil que tá caindo na cabeça deles, sendo que eles foram prometidos que eles seriam protegidos disso, que eles estão cagando pra ser preso, porque eles postaram nas redes sociais e esse negócio tá começando a vazar. E, Sim, e isso está gerando uma ruptura muito maior, está gerando protestos cada vez mais pesados, do tipo, antes o cara tomava uma borrachada e ia para casa, e agora parece que o israelense ele tá tomando uma borrachada da polícia e tá falando, isso aqui não é nada, perto do míssil que minha família tomou ali, né? E tá indo para cima. exato, exato. Agora mais do que nunca tá evidente, eu acho que inclusive pro próprio povo de Israel também, amigos judeus que eu tenho, né? No meu grupo tá cheio, né? Converso com eles sobre o assunto sem problema nenhum. Eles mesmos já reconhecem que a posição do Netanyahu só é sustentável durante a guerra, que eles desconfiam, eles acreditam que o Netanyahu só está fazendo guerra para não ser preso, e hoje eles não sabem dizer se é felizmente ou infelizmente eles conseguiram trazer os Estados Unidos para a guerra, porque sem objetivos claros, todo dia o Trump fala uma coisa diferente, sem objetivos claros, não tem como dizer que eles venceram, ou que, Sim. as operações foram bem sucedidas, não tem como extrair capital político de uma, de uma guerra estabanada, né? Sem uma estratégia decente, clara e que seja falseável, tanto pela mídia quanto pela população, né? Parece que eles têm alvos, eles destroem esses alvos e eles não sabem o que fazer depois. Muito por causa da estrutura política, organizacional do Irã. Mas vamos lá, eu passei aqui para essa parte do... coloquei o relevo aqui, porque é relevante. Pois é. Para mostrar as fronteiras, né? Eu falei que o Azerbaijão estava acumulando tropa aqui, mas não teve coragem de fazer nada. Os curdos que estão no Irã já estavam lá, eu acho que não teve grandes repercussões também. Se tivesse, estaria aqui na região noroeste do Irã, e não está acontecendo nada relevante ainda. Quer dizer, os curdos estão sendo contratados, estão sendo empurrados para o conflito, mas eles ainda não entraram no conflito. Eles podem estar recebendo É dinheiro em armas, muito mas ainda bom. não. Os caras estão recebendo Mas arma, estão não, recebendo grana e não estão nem mostrando a cara que eles não são otários, né? É muita não, ninguém é humilhação, cara. doido. É muita humilhação pra Mengô. Mas isso daí foi o turco que convenceu os Estados Unidos a fazer isso, né? Foi Enfim, esqueci o nome dele agora. Mas, como Erdogan. membro da OTAN, eles têm. O Erdogan. Ele tem prerrogativa para isso, para destinar fundos, para destinar o que no Brasil a gente chama de emendas, se Aham, tivesse uma aham. emenda internacional. Então é tipo isso: os Estados Unidos destina emendas para a OTAN, para os deputados federais da OTAN, e eles destinam para onde eles quiserem, né? Tanto para a sua área de inteligência, defesa, para recrutar mais tropa e para financiar mercenários, tanto no seu exército privado paralelo, como como a Turquia tem também, né? A Legião Estrangeira Francesa, a Academia dos Estados Unidos, a antiga Blackwater, o Grupo Wagner russo, então todo mundo tem uma dessa, né? No Oriente Médio. Então, sim, o turco não mandou nem pro exército paralelo dele, ele mandou pro exército que ele só quer fora do país dele, e beleza, tá lá. O Iraque também está assistindo, está esperando ver o que é que os outros vão fazer, mas
ninguém está com coragem de fazer nada. Eu acho que ninguém vai fazer nada. Em outras oportunidades, em outras conversas com vocês, eu cheguei a comparar o Irã com a própria Rússia. Então, o Irã sendo como se fosse a Rússia do Oriente Médio. O país grande, influente sobre os outros territórios, que todo mundo tem medo, ninguém tem coragem de invadir. Os que invadiram deu muita merda, né? Então, o Irã se mantém na mesma condição, tanto por causa da guerra de guerrilha, porque por causa das regiões montanhosas, que é muito difícil. Lembra do que eu descrevi sobre como é o nome do lugar agora, meu Deus? Tem uma região montanhosa que tem aqui em Israel, que é um funil, que eles tomaram do Hezbollah, tomaram na Síria. É aqui, as colinas do Colinas de Golã. Golã. Isso. Israel tomou esse território aqui. Tudo isso aqui que está em linha pontilhada, isso aqui são as colinas do Golã. E por causa desse relevo aqui, Israel tem certeza, eles conseguem ver com muita antecedência se a Síria for engraçada e quiser fazer alguma coisa na fronteira com Israel. Né? Se a Síria quiser mandar alguma coisa. Então, é impossível a Síria invadir Israel e é impossível o Irã ser invadido sem ele saber muito antes o que é que está acontecendo. Então, se os curdos quiserem ser engraçados aqui, o Irã vai saber, né? E aí você pode perguntar, poxa, mas o Irã não está sendo bombardeado, as lideranças estão sendo bombardeadas, as lideranças políticas, tá, todo mundo não está nessa pressão, já que as revoluções coloridas, as tentativas de revolução colorida não deram certo? Pois é, né? Aí eu vou entrar naquela nos conceitos que nosso amigo Júlio César Guedes, né, um cientista político, historiador, fez um vídeo dissecando a estrutura política, a organização do Irã. Eu achei fantástico, né? E eu até me aprofundei, fui pesquisar, tanto para falsear, né, quanto para me aprofundar um pouco mais no assunto. Tem uma estrutura política chamada, que é um modelo chamado de mosaico. São 4 nomes para cada cargo. Então, dando exemplo aqui do Brasil, é como se tivesse mais 3 vice-presidentes, que ele é também o chefe do exército, né? É como se tivesse mais 3 vice-vice-presidentes, certo? Então, e aí a gente tem 3 líderes supremos militares, 3 generais, né? Um da aeronáutica, um da marinha e um do exército, das tropas de chão, né? E para cada um desses também tem mais 3 vices, e é uma linha sucessória, né? Os Se um caras fizeram a morrer... Rinodê da liderança, velho. Pronto, Os caras perfeito, fizeram a pronto. Rinodê da liderança. Cada um chama 3 amigos. Eles têm... Exato, todo mundo tem 3 diamantes associados. Eles não precisam de tempo para ter uma eleição, para ter uma grande reunião, para eleger mais um, para colocar mais um no cargo. E também, os 4 nunca ficam no mesmo local, justamente para não cair uma bomba e desgraçar tudo, certo? Isso serve também para todas as estruturas do Ayatollah. Então, pô, não tem o que fazer. É como se cada substituto tivesse num estado diferente do Brasil, né? Porque eles dividem ali em província e eles têm que ser completamente afastados e autônomos. E eu achei isso muito fodido. Muito fodido, muito admirável. Desculpa, eu tô manchando teu canal aí. Tudo certo. Pode. Porque cada unidade, uma vez nomeada, ela tem que conseguir agir de maneira autônoma. Ou seja, ninguém depende de ninguém e todo mundo tem autoridade para ocupar esse lugar. Isso. E você não dá conta. Você pode matar um, só que tem 3 para substituí-lo imediatamente que não dependem da informação dele para atuar. E cada um desses 3 tem mais 3 amigos. É muita liderança. Vai dar muito trabalho, cara. Vai dar muito trabalho. Aí o que acontece? Você matou o líder supremo da força militar. Você matou o Soleimani. O Soleimani tem um segundo indicado que as pessoas, as lideranças já sabem quem obedecer. Eles vão chegar e perguntar: fulano, você é o novo xerife, você só precisa nomear mais um e pode assumir seu cargo. Quais são as ordens? Né? O que é que a gente precisa fazer agora? Então, como é que você acaba com uma estrutura dessa? Não é revolução colorida, não é... Isso é um plano tanto para a população se revoltar,
e enforcar um deles em praça pública, porque isso aconteceu muito no Oriente Médio, Uhum. foi uma das maneiras deles se policiarem contra isso, quanto para invasões ou ofensivas, agressões de forças invasoras externas, como está acontecendo agora, Estados Unidos e Israel bombardeando o Irã, né? Sim. Então, sim, isso está acontecendo para cada líder que eles elegem, para cada líder que eles matam, o Irã já tem outro para colocar no lugar, e todos já sabem quem obedecer, né? Então, isso eu achei, pô, fantástico para um país em guerra, para um país que precisa passar por isso, né? E o Irã se mostrou por que ele é um grande império até hoje, né? Por que é que todo mundo tem medo deles? Agora vamos falar da posição privilegiada que eles estão, né? Já descrevi isso aqui antes, mas vale a pena a gente dissecar isso aqui de novo. Qual é a maneira mais barata, mais eficiente da gente transportar qualquer coisa fisicamente pelo mundo, né? Se você estiver em terra, você precisa de rodas, você precisa de ou linhas de trem ou de rodovias, etc. Então, para longas distâncias, você quer evitar o chão. Por quê? Porque o chão, a terra, exige combustível, exige uma tecnologia envolvida, exige cooperação dos estados também, porque você precisa atravessar fronteiras, e cada fronteira que você atravessa é um imposto que você paga, né? Então, quais são as opções dos países aqui? Se eles quiserem evitar o Golfo Pérsico. O Kuwait só tem o Golfo Pérsico. O Iraque só tem uma saída para o mar, que é o Golfo Pérsico. A Arábia Saudita, menos mal, porque eles têm o Mar Vermelho. Mesmo que eles tenham que lidar com piratas aqui da Somália, e mesmo que eles tenham que pagar muito imposto para sair daqui do Estreito de... Suez. Esqueci o nome? Suez. Do Canal de Suez, isso, o Canal de Suez do Egito, eles ainda conseguem se virar. Aí vamos lá, quem mais temos aqui? Temos o Iêmen, tranquilo para o Iêmen, Oman, tranquilo, porque já estão passados aqui. Mas temos aqui um grande problema, né? Os Emirados Árabes Unidos, eles têm grande parte da sua extração do petróleo muito mais para cá do que para lá, né? Temos Bahrein e Catar, que são lugares também dos petrodólares. O Catar tem um dos aeroportos mais importantes do mundo também, porque é tipo um checkpoint aqui no centro do Oriente Médio, e eles têm boas relações, e aí já entra o lobby do Mohammed bin Salman, que eu já expliquei para vocês algumas vezes, né, que eles fazem parte da Liga Árabe, do mesmo grupo, da instituição internacional, e pelos acordos que eles fizeram, o Catar consegue movimentar, tem a confiança tanto do Ocidente quanto do Oriente para transitar livremente com suas mercadorias e escoar os produtos para os demais países do Oriente Médio. Mas vamos lá. Esses países representam, junto com o Irã, 20% do petróleo do mundo. Significa que 20% do petróleo do mundo precisa transitar pelo Golfo Pérsico. E por que é melhor transitar pelo Golfo Pérsico do que passar pela Síria, Turquia, Jordânia, Egito, etc? Justamente pelo que eu falei. Precisa de mais tecnologia e precisa pagar menos imposto. Se você colocar sua mercadoria no mar, você só precisa boiar. E aí sim, claro, vai envolver uma tecnologia, vai envolver uma propulsão, né? O motor vai precisar empurrar aquilo ali, mas é um negócio muito mais primitivo que você precisa. Um barco à vela faz isso, não precisa de estrada, não precisa de acordo, não precisa de uma... Você não precisa construir o chão onde a embarcação vai passar, né? É só boiar e vida que segue. Então, sempre, acho que sempre vai ser muito mais barato você transitar pelo mar, né? Pelo ar nem se fala, né? É o mais caro que tem. Mas pelo mar, com toda a paciência dos mares, você sendo levado pelas marés, pela onda e pelo seu motor, você chega em qualquer lugar do mundo que tenha acesso ao mar. E isso é uma grande vantagem, né? E isso é um grande funil, é um grande, também, um empecilho para a energia do mundo inteiro, porque
20% da energia de combustíveis fósseis precisa precisa passar por esse funil aqui. E o Irã, com seu poder de influência, com seu poder de Rússia, da mesma forma que, vamos lá, da mesma forma que a Rússia tem esse império gigante aqui, eles precisavam de um acesso ao mar de águas que não congelassem no inverno. Uma das que eles tomaram foi a Kaliningrado, né? Foi um dos acordos pós-União Soviética, né? Pô, vou ficar com Kaliningrado para não invadir vocês no futuro, né? E vocês não expandem suas forças da OTAN para cá para colocar na minha fronteira, beleza? Aí essa parte do acordo foi cumprida, né? Ninguém tentou invadir Kaliningrado nunca mais. Mas ainda assim não foi suficiente para a Rússia porque isso aqui ainda congela. E eles precisam passar pela Dinamarca, eles precisam escoar isso aqui para um lugar que ainda não é fácil, né? Então, por isso, eles foram para o Mar Negro, eles foram para Sevastopol, para ter que negociar somente com Istambul, somente com o Erdogan. Aqui no Irã, eles fizeram a mesma coisa. Eles pegaram essa península, que ela está projetada para o centro do funil do Golfo de Omã. E aqui eles conseguem vigiar todas as embarcações que entram e saem daqui para buscar petróleo, para levar petróleo, enfim, e outras mercadorias que fazem sentido. Por ironia do destino, também é uma região absolutamente montanhosa. Então, os iranianos já estavam adaptados com isso aqui, eles gostam que seja assim, né? Eles preferem que seja assim. E faz da região ser mais difícil de ser tomada também, de ser hostilizada, né? Porque as montanhas são proteções naturais, né? E tanto proteções para você tomar bomba quanto para você esconder. São bunkers naturais e o relevo delas sugere que você coloque em qualquer ponto da montanha que você conseguir cavar, que você conseguir colocar sua base, você está protegido do sol, dos ventos, da visualização do Google Maps e da vigilância em tempo real que os Estados Unidos têm, né? Então, essa é a posição privilegiada do Irã. Então, da mesma forma que as pessoas têm que pagar pedágio no canal de Suez, em Istambul, no canal do Panamá, as pessoas precisam pagar o pedágio para o Irã. E ainda assim é mais vantagem porque eles precisam pagar pedágio só para o Irã. Então, todo mundo que sai aqui concorda, dá uma pontinha para o Irã e vai embora. Pode falar. Eu tava tendo aula com uma aluna minha que tava perdidona querendo saber de tudo isso. E aí ela falou, mas os Estados Unidos não tem poder, não tem. Os caras não são os mais. E aí eu falei, cara, imagina Davi lutando contra Golias. E Golias, ele é faixa preta de 7 artes marciais, só que ele tá no chão. E o Davi, ele tá em cima do muro com estilingue. É basicamente isso. Não importa quantas faixas preta o cara tem lá embaixo, ele tá tomando estilingada. E você Sim. não tem como. Esse cara forte lá embaixo é a única coisa que há. Você não consegue encontrar esse monte de estilingue. E aí agora eu quero ver se você sabe se eu caí em fake news ou não. Os Estados Unidos ele estava intensamente atacando lançadores de mísseis iranianos. E É. aí o Irã ele foi lá e meteu uma arma nova que, Foi. se eu não me engano, é de combustível sólido e ele não precisa do lançador de míssil, o que significa que os lançadores que os Estados Unidos neutralizou não necessariamente impedem que o Irã continue lançando mísseis, caso ele tenha uma grande quantidade desse material. Aham. Certo. O Irã fez propaganda de tecnologias, de armas militares que o mundo não conhece. A Rússia fala disso, os Estados Unidos falam disso, a China fala disso, todos os maiores impérios falam disso. Só que o Irã, por ser menor, por estar no Oriente Médio, ninguém levou muito a sério. Ninguém E aí depois acreditava. que eles tomaram muita bomba, eles usaram e tá aí, né? Você tá falando do que eles acertaram não, né? Eles direcionaram para uma base militar que tem aqui no sul da Índia, não é? Território britânico no oceano, acho que é isso aqui. Não, é maior. Enfim,
tem as capacidades militares do Irã, isso eu falei no início do nosso papo aqui, eram estimadas a 2.000 quilômetros de raio, né? Isso dá para acertar Israel, mas não muito mais do que isso. E eles conseguiram colocar essa arma nova deles em um alvo que estava com o dobro da distância, e é uma ilha ruim de achar aqui no Maps. Então foi uma precisão absurda que eles tiveram, né? E a gente não sabe de que satélite, de que informação privilegiada eles tinham e que tipo de tecnologia eles têm para mapear o negócio, para fazer cair com a precisão de acertar uma ilha no mar, né? Que é muito difícil. Eu tô com dificuldade para achar o negócio aqui. Meteram um míssil lá, né? Então, o que acontece? Por causa dessa região montanhosa que eu descrevi para vocês, nada impede o Irã. Olha isso, que inferno. Não sei. A Europa fica a mais de 4.000 quilômetros, a gente não sabe disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você estava falando sobre os Estados Unidos estarem focados em comprometer as capacidades militares, lançadores de mísseis do Irã. Nada impede o Irã de abrir um alçapão no meio de uma montanha dessa e parar um míssil que ninguém sabe de onde veio. Né? Porque eles têm infraestrutura subterrânea para fazer o que eles precisam. São anos sem vigilância, sem invasão, de nada disso. Por que tem pontos de fotos, pontos de interesse aqui no meio das montanhas aqui do Irã? Porque gente passa aqui, né? Muita gente vive aqui, passa por aqui, e existem essas infraestruturas por baixo das montanhas que não são mapeadas no simples aqui no Google Maps, nem nos satélites que os Estados Unidos têm 24 horas apontado para cá. Então, porra, claro. É claro que o Irã tem coisa escondida aqui. E por causa daquele negócio daquela estrutura que eu descrevi para vocês, de mosaico da linha sucessória, também fica muito difícil abater alvos militares e achar que a estrutura militar do Irã daí para frente é ponto de não saber o que fazer em caso de invasão. Então, e por isso o nome do episódio, vamos lá contextualizar. Eu coloquei a armadilha de Iranil. Eu tô fazendo referência à armadilha de Tucídides. Eu não sei se... Talvez eu já tenha descrito isso aqui alguma vez. A armadilha de Tucídides é um das relações internacionais, faz referência à Guerra do Peloponeso, em que duas estruturas políticas, militares, tinham capacidade de destruição mútua, praticamente, né? Só que precisava de uma certa organização, de uma certa quantidade de informação privilegiada que nenhum dos dois tinha. Então, na armadilha de Tucídides, dois monstros se enfrentam até se exaurirem e não conseguirem seus objetivos. Imagine se Rússia e Estados Unidos entrassem em guerra sem ter a DMA, né? A destruição mútua assegurada, sem bomba atômica. Sim. Os exércitos, as capacidades militares iriam se exaurir, né? E os recursos iriam acabar todos destinados à guerra. Uma coisa que eu expliquei para vocês, e foi uma coisa natural que aconteceu pelo crescimento, pelo desenvolvimento das capacidades militares dos dois, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia, e isso vem desde a União Soviética. Os Estados Unidos se especializaram em força aérea. Eles têm a maior força aérea do mundo, disparada, e a Rússia se especializou em defesa antiaérea. A Rússia tem a maior defesa antiaérea do mundo. Então, se isso acontecesse, se os Estados Unidos declarassem guerra à Rússia e vice-versa, e os dois começassem a se desgastar, tanto os mísseis antiaéreos da Rússia, que são absolutamente caros, quanto os jatos militares e drones dos Estados Unidos, que também são absolutamente superfaturados de uma corrupção absurda que tem naquele país, não que não tenha na Rússia também, mas né, é que a dos Estados Unidos é uma grande novidade, né, que se popularizou, né, agora. É claro que os dois iriam se exaurir e não iam chegar a lugar nenhum. Beleza, você trouxe, você gastou todo o seu PIB em jatos militares e eu gastei todo o meu PIB em derrubar esses jatos militares e nossas populações agora estão pobres, passando fome. E não somos mais potências.
É isso que a armadilha de Tucídides pode trazer para quem se envolve nela, né? Você se envolver num conflito grande demais que você não tem capacidade de terminar contra outro player tão grande quanto, que também não tem capacidade de acabar com você, e só tende a restar os dois presidentes e um pedaço de pau, né? Para um ir atacar o outro no braço. É isso que pode acontecer. E por que a armadilha do Irã é diferente? Porque os Estados Unidos têm capacidade de bombardear o Irã, têm capacidade até de riscar o Irã do mapa, né? Se eles resolverem por meio de bombas nucleares, táticas, estratégicas, principalmente, eles podem terraplanar Teherã. Eles podem fazer isso. Só que isso custa não só o mandato do Trump, mas a hegemonia toda dos Estados Unidos. O Irã não é o Japão da Segunda Guerra, para tomar uma bomba e ficar por isso mesmo. Não estamos mais no período entre guerras, não estamos mais no período assim, de que o mundo acha que a guerra é o mais interessante. A gente está caminhando para isso, né? É inegável. Só que as potências militares ainda não têm como conceito claro e objetivo de que é válido nas instituições internacionais você dizimar um país, você acabar com uma terra completamente para alcançar seu objetivo. Né? A gente não está mais nisso. Foram daí que saíram os tratados de não proliferação. E vejam, tem uma grande diferença nisso, né? Por mais que os tratados de não proliferação não sejam mais respeitados, eles não estão sendo respeitados, isso não significa que algum player, que algum país concorde em usar armas militares contra outro país. E tem um abismo de diferença aí entre um e outro. Então, está sendo aceitável, até por causa do que os Estados Unidos estão fazendo no Irã, que o Irã tem uma bomba nuclear, e eu tenho certeza que se o Irã conseguir e fizer um teste nuclear, ninguém vai falar nada, porque eles estão na razão deles. Né? Foram os Estados Unidos que começaram essa guerra, foi Israel que começou a guerra e puxou os Estados Unidos para dentro, os Estados Unidos acabou entrando, comprando a ideia, né? E os países em volta, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados, Catar, Bahrein, Oman, todo mundo está sendo hostilizado pelo Irã, mas entendendo que isso não estaria acontecendo se não fosse a presença dos Estados Unidos e o ataque massivo de Israel em Teherã nos últimos anos. Não só não só desse ano, mas dos anos anteriores. Eu fiz um paralelo com uma coisa que você me ensinou. E eu falei, Catar ser atacado, o Dubai ser atacado, é como se o Irã tivesse dando uma esguichada de água na cara deles, assim, falando, chama a marinha do seu pai lá. Cara, o que a China faz com as Filipinas é basicamente o que o Irã tá fazendo. O Irã tá fazendo um pouco mais porque eles estão atacando no território, né? Não, A claro, China claro. Mas é a mesma provocação. É do tipo, chama seu pai lá, otário. Não é ele que defende essa porra aí? Se a gente considerar que a bandeira do país é o país, então a China também tá atacando esses países, vai. Sim, Pode-se dizer. Sim. Ainda mais afundando navios importantes da economia dos países e tal. Então, os Estados Unidos estão aqui gastando energia, gastando... Porra, vamos lá, explicar esse conceito também, que é interessantíssimo. Aqui no Golfo de Omã, o Irã tem o controle das embarcações que entram e saem. Eles têm capacidade, eles têm mísseis acoplados em montanhas para abater, para afundar navios que eles quiserem. O fenômeno que está acontecendo aqui o Irã está dizendo que, olha, amigos, aliados, alinhados aos Estados Unidos e a Israel, terão seus navios afundados. Quem não for, pode passar. E aí tá. Eu não sei se está acontecendo, não me aprofundei a esse ponto. Mas, segundo
o discurso do Irã é para acontecer. Os outros países têm autorização, têm autoridade para entrar e sair do Golfo de Omã sem precisar fazer nada. Paga o imposto padrão aí e vida que segue. Embarcações da Europa, dos Estados Unidos e alinhados estão sendo sancionados, japoneses também. Estão sendo sancionados, estão dizendo, olha, vocês não vão passar, senão a gente vai afundar vocês. Já aconteceu de navios serem atacados mais de uma vez pelo Irã, desde que começou o bombardeio, e eles estão sem coragem de sair. Os Estados Unidos estão acumulando tropas, acumulando recursos. O Trump acabou de pedir um empréstimo novo lá para o Congresso autorizar, para ele trazer mais tropas para cá, mais porta-aviões. E aí é aquilo que eu já falei em outros papos. Ele está gastando energia demais para quem não vai fazer nada, para quem está blefando. Então, mas aí, Isso. tá. Se não for blefe, então o quê? O que ele vai fazer com esse monte de porta-aviões aí? Pô, tudo indica que ele vai invadir com tropa. E vai perder. E aí é que tá. É que não dá mais pra chegar e falar assim, mas ele não seria burro, né? Não passou desse ponto já, né? É isso, é isso. Ele estabeleceu Sabe qual que é metas, o meu medo? Desculpa, assim... deixa eu devagar. Pode falar, por favor. Meu medo é essas tropas serem usadas de justificativa para uma escalada nuclear. Eu quero que você tire isso da minha cabeça, porque isso me assombra, assim, sabe? Não, peraí. Os Estados Unidos mandar tropa, ele perder as tropas Perder as e dizer que não tropas. tem outra saída? Exato. Não. Não, eu também entendo que essa ideia é ridícula, mas nesse cenário ridículo, Já tá minha ideia é ridículo. ridícula. Já tá ridículo o suficiente, né? Tá todo mundo com o nariz de palhaço já. Já tá ridículo o suficiente pro meu worst case scenario aqui fazer Sim, algum sentido, né? sim, sim. Olha, eu descarto essa possibilidade por causa das consequências. Se fosse só, porra, vamos lá. Eu quero acabar com essa palhaçada desse mosaico. Eu quero destruir todas as montanhas. Porra, os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos têm capacidade nuclear para acabar. Não é só com o Irã. Os Estados Unidos consegue explodir o mundo algumas vezes. A Rússia também, a China também. Sim. Então, por isso que eu falo, porra, a possibilidade existe, não dá para descartar completamente, mas eu acho absurda porque no dia seguinte, os Estados Unidos vão ser o país mais isolado, mais sancionado por muito tempo. Eu acho que aí sim os Estados Unidos deixam de ter hegemonia. Porque eles vão virar um pária absoluto. Porque não é possível. Aí agora, vamos lá. Vamos lá. Eu tô tentando aprofundar meus pensamentos, construir isso aqui agora, tá? Eu tô pensando no rock no outro dia e todo mundo falando, é isso mesmo. Tipo isso. Não, é isso, vamos lá. Os Estados Unidos virando um pária, qualquer pessoa que queira, qualquer player que queira negociar com os Estados Unidos vai ter uma extrema vantagem sobre os demais. Por fazer essa vista grossa. Aí ele vai ter que ser sancionado também. Ou, se ele não for sancionado, outros países vão começar a querer molhar o pé na água e querer negociar com os Estados Unidos. Tecnologias, insumos, matéria-prima, acessar o mercado consumidor dos Estados Unidos, que é o maior do mundo. Né, o mais poderoso do mundo, não é o maior do mundo, o maior do mundo é chinês, mas é o mais poderoso economicamente do mundo. O americano médio é o cidadão do mundo que mais consome, né? Então é claro que existe esse incentivo para que qualquer país queira ignorar o que os Estados Unidos vão fazer com o Irã e continuar negociando, vida que segue, né? Fingir que nada aconteceu. Ignora o Irã, eu já não gostava do Irã mesmo, né? Existe essa possibilidade. Agora, pensando por esse lado, isso que eu falo de que os Estados Unidos virariam um pária internacional absoluto, isso é o que eu quero que aconteça. Isso é o que eu acho que devia acontecer. É porque pro Ocidente, o Irã é o único país que não geraria que eu acho que não geraria esse tipo de reação de maneira unânime em todas as populações de todos os países do mundo. Se você fizer isso com qualquer outro país, se você fizer isso com o Butão, ninguém sabe o que é Butão.
Mas se você fizer isso com ele, no dia Vou falar, seguinte. coitado do botão. Exato. Mas se você gritar aqui em Aracaju, na praça, e jogar uma bomba atômica no Irã, eu tenho certeza que os velhos jogando dominó vão falar: "Ah, tá quem fez, resolver o problema desses É, terroristas." Isso me preocupa. é, é. Isso me preocupa também. Eu acho que é muita gente na Europa, é muita gente na América do Sul. Porra, o Milley, o Milley Nossa. ia pesquisar bomba atômica no dia seguinte. Se é que já não tá, né? E eu acho que muita gente nos Estados Unidos também estaria feliz da vida se isso acontecesse. Agora, é esse cálculo que eles têm que fazer. Eu não acho que esse apoio público dessa massa burra é suficiente para para manter a força política, diplomática dos Estados Unidos como está. Não acho. A Eu isso quero nos descartar essa agarramos. possibilidade, mas ela está na mesa. A isso nos Ela está na agarramos. A mesa. essa esperança nos agarramos, porque é muita humilhação. A única coisa que impede isso de acontecer é que essa humilhação não está sendo vista como humilhação, porque os Estados Unidos ainda detêm a narrativa, né? É, é. Aí, vamos lá. A possibilidade que eu dei para você na nossa conversa que a gente não gravou foi o plano Vietnã. Ou plano Coreia, né? Declare vitória e vai embora. Perca, declare vitória e vai embora. Eles podem dizer, eu acho que o time passou pro Trump fazer isso agora. Mas dizer, olha, matamos o Khamenei e vamos embora. Vamos embora, recolhe as tropas, e aí vamos brincar de novo de quem é o próximo. Eu acho que seria uma excelente saída, inclusive. Se o Trump dissesse, olha, eu não quero, não é necessário o regime change, a gente não tem... Mandar uma solução diplomática, um texto diplomático padrão. Não é necessário o regime change, a gente não tem que se meter na política pública, no sistema político de outro país. A gente só tinha que tirar aquele líder radical, aquele terrorista, para que o próximo A queira coisa negociar conosco. O automaticamente próximo. se resolvesse. Mas Exato. eles não acreditavam, eles não tinham. Eu acho que eles não previram, né, cara? Que o Irã ia Sim. atacar os países árabes. Eu acho que, sei lá, tava É, muito fora do campo de imaginação deles que isso fosse acontecer. sim. E aí, o plano do Mohammed bin Salman pode estar indo por água abaixo agora, né? É, porque qual a mensagem que o Irã, se comportando como a Rússia do Oriente Médio, está passando para os demais países do Oriente Médio? O Irã, como o maior, mais influente, está dizendo, olha, e da mesma forma que o Putin falou, vocês estão querendo ser da OTAN? Vocês estão querendo se alinhar ao demônio? É, isso não vai acontecer. Enquanto eu estou sendo bombardeado, enquanto eu estou sofrendo consequências por não estar alinhado com isso não vai acontecer, porque não é do meu interesse. Eles trocaram meu regime, eles tentaram promover uma revolução colorida aqui. Olha o que eu tive que fazer para me proteger da influência dos Estados Unidos, e vocês vão se submeter e sair na boa. Não, vocês não vão. Aí o Irã começou atacando estruturas militares dos Estados Unidos, nesses países. Depois atacou estruturas empresariais, qualquer prédio empresarial, qualquer McDonald's está tomando. Tô exagerando, mas qualquer estrutura empresarial de grande porte, né? Que eles sabem que os donos são americanos, Uhum. estão tomando. Acho que o próximo passo é atacar qualquer um que fala inglês. Vai falar o inglês, tomou. Cara, Né? eu não sei se é O Irã verdade está também, porque. escalando por esses países. Eu não Diga. sei se é verdade, porque eu já passei da fase em que eu achava que eu não era tonto e eu não caía em fake news, assim, sabe? E eu já passei da Uhum. fase em que eu achava que eu tinha discernimento pra. Não sei mais. Mas eu vi os caras dizendo que agora eles vão entender instituições financeiras como alvos legítimos. E o que eles disseram é que eles entendem que quem financia o tesouro americano tem sangue iraniano nas mãos. E que Tem, eles vão considerar isso um alvo legítimo. Cara, olha o que isso significa no momento em que Japão e China estão se desfazendo de títulos a rodo, assim. Imagina tem. fundos de pensão e bancos no mundo inteiro
com medo de terem títulos da dívida americana. Talvez isso gere uma pequena queda até cair o primeiro banco. Aí vai ter uma queda muito grande. Uhum, é verdade. Porque para eles é muito lógico, né? Para eles, para o mundo inteiro. As pessoas que estão pagando imposto para os americanos têm que saber, tem que ser deixado Tem bem que claro. saber Eu, que eu- esse eu dinheiro tá até indo pro falei, exército. Assim. sim, a primeira coisa que o Trump gasta, a primeira coisa que o Império Americano gasta é exército. O primeiro dinheiro que vai é para porta-aviões, para quem está cercando o Irã, né? Para quem sempre esteve. Tem até uma piadinha, um meme antigo que eu ria na faculdade. Vocês colocaram seu país muito próximo das nossas bases militares. Aí mostrava o Irã com base militar no Afeganistão, Sim. no Iraque, todo mundo em volta aqui, e os Estados Unidos reclamando com o Irã. Né? Então, sim. Agora eles foram colocados essa armadilha, né, de atacar sem um objetivo claro. E aí, até para terminar de descrever aquela situação, o que é uma armadilha? Né? Porque os Estados Unidos estão colocando militares aqui, eles não sabem exatamente o que fazer. A gente está aqui especulando se eles vão invadir com tropa, se não vão, se isso der errado, o que, é que os Estados Unidos podem fazer para contornar a situação, para sair menos humilhados, né? E a gente sabe que porra, nenhum desses cenários é bom para o resto. E veja, não é bom para o resto do mundo que os Estados Unidos saia vitorioso dessa situação. Porém, eles não podem sair Humilhados desmoralizados. demais. Sim. Exato. Eles não podem sair desmoralizados. Humilhados demais pra quem não tem noção do que tá acontecendo. Sim, Se sim. até quem não sabe o que tá acontecendo achar que eles estão sendo humilhados, aí fodeu. É. Aí eles estão com embarcações militares, porta-aviões aqui na porta do Golfo de Omã. Eles não têm coragem de entrar. Eles não sabem o que fazer, porque as defesas de mísseis, o que controla o Golfo, não está no alcance dos Estados Unidos, ou se está, eles não sabem exatamente onde é, eles têm que matar muito civil para destruir isso. Então, eles estão gastando muito recurso sem saber exatamente o que fazer. 2.500 Aqui, tropas, isso pra mim, cara, é pra. É, é, é pra projetar imagine a força na tropa dessa. imagem do Trump. E só é a única coisa que eu consigo imaginar, cara. Cada tropinha dessa precisa de munição, precisa tomar banho todo dia, precisa se alimentar todo dia, precisa dormir, fazer manutenção de tudo isso, precisa de uma linha de suprimento para alimentar o navio, né? Precisa ter embarcações levando comida, sabão, tudo para fazer as manutenções necessárias do pessoal quanto do navio, combustível para o navio ficar lá o dia inteiro, né? Uma base militar é um negócio muito caro. Muito caro. É você colocar para funcionar uma ilha, né? Com dinheiro público. Né? Uma ilha cheia de gente que não está produzindo nada, né? Tem essa, o militar não está produzindo nada. Sim. Não está garantindo a segurança de ninguém. E aí, vou falar disso também, que é a sinuca que o Trump se meteu. Né? Como a diplomacia do Trump foi burra. Eu falei tanto que o primeiro mandato do Trump foi inteligente, que ele foi diplomático, que ele conseguiu matar o Soleimani e meter medo em todo mundo e conseguiu negociar com todo mundo. E a parte do Trump always chickens out, eu acho que entrou muito na mente dele para ele querer retaliar tudo. Eu acho que, por causa do Irã, ele perdeu muito controle. Por quê? Ele tá gastando muito recurso para estar aqui. O Irã, é claro que o Irã está se exaurindo também, ele está perdendo muito recurso. Só Então, que mas o Ira tem uma eles já China passaram por atrás coisa dele, pior. os Estados Unidos não tem, cara. É isso, eles já passaram por coisa pior. Eles estão em casa, eles estão jogando em casa, eles estão no território deles. Eles têm fronteiras que os Estados Unidos não controlam, que podem ter um fluxo de suprimento mútuo, de ajuda. Tem acordos comerciais com China, com Rússia. E isso pode sustentar eles a longo prazo, mais do que os Estados Unidos podem sustentar Israel e a defesa de Israel.
né? E é por isso que lideranças dos Estados Unidos estão se demitindo e não tem 4 na linha sucessória. Então, para cada um desses que se Ai, demite, o Trump caralho. tem que sentar tem que sentar com todo mundo para Porque é negociar e todo o pensar qual vai conhecimento ser que o ele leva. nome. É todo o conhecimento, é toda a expertise que o cara leva. Exato, exato. E o Irã está se comportando de uma forma que ele está retaliando tudo. Eles acertaram as usinas, as capacidades nucleares do Irã, onde o Irã estava enriquecendo urânio. O Irã atacou as facilities de Israel também ontem. E Sim, foi eu vi. isso que me acordou. Foi isso que me acordou e me fez te mandar mensagem, né? Que Uhum. aqui no sul de Israel são aqui tem outra cidade mais para cá, tá? Acho que essa é de Mona. São lugares onde tem usinas nucleares de Israel. Isso pode comprometer tanto o enriquecimento de urânio, a produção de bombas, quanto, no longo prazo, a capacidades energéticas, né? As usinas que alimentam os municípios também, né? Então, Uma coisa que eu tive muito trabalho para refriar essa semana. Eu me chibatei muito essa semana por conta dos meus filtros morais. Porque eu não posso ficar feliz com desgraça humana. Mas aí, quando eu vejo um risco energético, eu lembro daquele arrombado em Israel fazendo vídeo mostrando que na casa dele tinha água encanada e eletricidade, quando Gaza estava no escuro e sem água. eu sei. E aí eu fiquei me chibatando muito, porque eu me peguei torcendo para faltar eletricidade e esse cara cair na internet e viralizar. Não. Minha Nessa hora imaginação você foi longe. tem que ter a Exato, compaixão, a paciência de Jesus, velho. exato. Porra, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que fazem. E eu não sou Então, religioso. mas o meu sofrimento, ele advém do fato de eu perceber que eu não sou Jesus, cara. Eu não tô achando bonito, entendo o meu ponto. Eu não tô achando bonito isso. Eu passei a semana me chibatando, porque eu quero chegar nesse ponto e eu não consegui ainda. Aham. Pô, eu também, eu penso assim, eu quero acreditar que não sou a maioria. Tem muita gente que tomou na cabeça que não tem nada a ver, que não queria, que não tava fazendo isso. Esse foi um idiota no meio de centenas de milhões, Sim. sabe? Porra, não quero acreditar que a humanidade se resume a isso, a esta merda, né? Até porque os protestos contra o Netanyahu acontecem. Os amigos que eu tenho, os judeus que estão à minha volta, porra, seguem essa linha também. Eles não são idiotas, né? Sim. Nem todo mundo é. Tem muito por aí. Os Não, idiotas são então, muitos. Os idiotas governam o tem mundo de muita certa gente que não forma, é mas. idiota e quem é idiota não é culpado pela imbecilidade, né? Porque aquilo ali foi o Exatamente. efeito de uma lavagem cerebral. Então, aquele cara filmando a torneira dele, a luz dele acendendo e apagando, ele é fruto de um projeto sionista. É. Então, Ele assim, nasceu ouvindo que tudo que tá em volta é terrorista e ele é exato, o bem. exato. Né? Então não dá pra culpar só ele também, E é pô. por isso que a nossa melhor versão tem que estar no futuro. Amanhã eu vou acordar e vou falar, pô, esse cara Sim, não devia ter que sim. sofrer. É. E ainda tem essa parte das dinâmicas que acontecem aqui, né? A defesa de Israel ser muito mais cara. Uma coisa que eu lembro de ter falado isso no primeiro papo. Que tem duas dinâmicas que correm em paralelo entre guerras, né? Uhum. Que é muito mais fácil você defender do que atacar. Você estando no seu território, você defender de tropas é muito mais vantajoso do que atacar. Por isso que a Ucrânia conseguiu resistir a alguma coisa contra a Rússia. Né? Eles perderam território, mas não perderam tudo, nem perto disso. Mas assim, e o Irã tem essa grande vantagem dentro do seu território, tanto o terreno ajuda muito mais do que o normal. Então, o morro do Irã é ruim de invadir. E, da mesma forma, a dinâmica que ocorre em paralelo é muito mais caro construir e defender do que atacar e destruir. Uhum. Então, o Irã vai sim demorar para se recompor, mas eles já fizeram isso antes. Eles estão na defesa do seu território, eles têm a comunicação para ter a linha sucessória sempre intacta, eles têm boas relações com os vizinhos, mesmo com Isso tá os canudão árabes aí. agora que está na situação complicada. Exato. Porque
Todo mundo tem a consciência de que isso não estaria acontecendo nos Estados Unidos, né? As lideranças sabem. Eu acho muito mais provável hoje a Liga Árabe se voltar contra os Estados Unidos do que tentar destruir o Irã, do que tentar invadir o Irã. Claro, essa possibilidade existia lá no começo, quando no nosso primeiro papo, quando eu falei, olha, os Estados Unidos estão fazendo a festa dentro do Irã, eles acabaram de vir de uma operação sucedida, e se isso daqui avançar, se o sistema político do Irã cair, tá todo mundo pronto para tomar um pedaço. Mas agora que passou algum tempo, né? Agora que a gente aprendeu sobre linha sucessória, sobre o sistema político do Irã, por que é que os caras não vão cair, né? E todo mundo já viu isso, tá todo mundo esperando esse tipo de coisa. As imagens de Teherã são terríveis, terríveis. E mesmo assim, o Irã consegue demonstrar força. O Irã consegue bombardear os países em volta, atacar estruturas militares e demonstrar uma capacidade militar que ele nunca tinha mostrado na história, né? E ter falar, olha, eu tenho uma arma secreta, eu tenho capacidades militares que vocês não sabem, que vocês não imaginam, que a inteligência de vocês não conhecem. Todo mundo achou que era blefe e eles foram lá e usaram. Né? E dentro de Israel, como é muito mais difícil defender do que atacar, tem aquela questão dos custos, né? Os drones do Irã e as bombas do Irã, os mísseis do Irã, são baratos em relação à sofisticação dos mísseis que são necessários para abatê-los. Israel está tão sem grana quanto sem capacidade de reposição desses mísseis. E foi nesse momento que o Irã escolheu para atacar as usinas nucleares de Israel. Então foi isso que me abriu os olhos. Olha, o Irã pegou um momento crítico de Israel para atacar lugares que podem comprometer o país inteiro, energeticamente. Se você apagar as luzes de Israel, acabou o país, né? Acabou. O resto do quê? E aí sim, pode encorajar os outros países. Lembra, a dinâmica que a gente descreveu da outra vez. Em 2024 querendo era... os Estados Unidos pelas costas, Israel então nem se fala. E aí o povo judeu inocente vai sofrer tudo de novo, outra vez. Porra, meu irmão, a paciência, vocês se meteram aí, vocês acreditaram na lábia da Inglaterra. Porra, não é comigo, vocês vão cobrar o Churchill. Desculpa, velho, mas é muito difícil defender a posição de Israel, dado que eles deixaram acontecer. Eu acho, de verdade, não é eu que acho eles deixaram acontecer, o que eles fizeram, né? Não, o que eu tô dizendo é a população que não concorda com isso. Sim. Ficar falando que não concorda com Benjamin Netanyahu, porra, eles têm que fazer uma revolução lá, velho. Eles têm que fazer a revolução colorida que eles tentaram plantar no Irã. Sim. Eles têm que derrubar esse cara, de qualquer jeito. Isso talvez vá pra frente, né? Porque eles estão tomando borrachada na cara, mas estão preferindo isso ao míssil em casa. E existe essa possibilidade agora, né? Eu não vejo saída digna fora dessa possibilidade deles tirarem o Benjamin Netanyahu e renegociarem. Disserem, isso daqui foi culpa desse louco, desse genocida aí que a gente colocou no governo, infelizmente, a gente reconhece o erro, tirou o cara, e agora vamos estabelecer novos acordos comerciais aí, tanto com os árabes quanto com o Irã. O Trump chegou a colocar na mesa, com a ajuda do Mohammed bin Salman, chegou a colocar lideranças diplomáticas do Irã e de Israel para estabelecer acordos comerciais, pactos de não agressão. Eu tô tendo uma dificuldade enorme de prestar atenção no que você tá falando, porque você me deu combustível pro negócio agora que eu não consigo parar, velho. Você veio me dizer que os israelenses precisam fazer a Revolução Colorida que eles estavam plantando no Irã, e eu lembrei de Jogos Vorazes. Uhum. E talvez as pessoas lembrem só do filme, mas assim, a parte do livro em que a Katniss, ela tem a oportunidade de matar o Snow, mas ela prefere largar ela pra população, cara. E no livro você constrói o imaginário do jeito que você quer, né? E eu tô imaginando, assim, Netanyahu na mão da população israelense. Não, Mussolini.
É o que tinha que ser feito, velho. Eu É pra tô, ter uma saída digna. Eles têm que se comportar igual os mafiosos italianos. eu tô me adiando, cara, com a minha imaginação aqui. Hum. Sim, acontece, faz parte. Faz parte. Eu tenho. Eu costumo buscar o precedente, né? Eu acho que os italianos souberam fazer nas duas guerras. Os italianos. Não confie nos. Não faça aliança com os italianos. Porque eles. Se você começar a perder, eles vão mudar de lado. E dizer que ganharam de você. Exato. Exato. E aí, pô, é o que o israelense hoje precisa fazer. E aí, nessa dinâmica de. Pô, o Irã já aceitou que ele vai sair destruído estruturalmente. A infraestrutura, hospitais, comércios, tudo vai precisar ser reconstruído, mas a estrutura organizacional, política, social, tá toda escondida na montanha, todo mundo sabe o que fazer. Da mesma forma que o Talibã se organizou, esperou os Estados Unidos sair envergonhado de lá e assumir o poder, os ayatollahs vão fazer do mesmo jeito. Disseram, porra, teve um ataque que matou 88 ayatollahs que estavam lá escolhendo o novo líder. Beleza, não mudou em nada. Não mudou em nada. No dia seguinte, os caras ordenaram ataques em Israel como se nada tivesse acontecido. Então, é aquilo, você vai tirar um ayatollah, você vai botar outro. Você mata um, bota outro. Tem essa. Dos 88, multiplica por 4 aí, multiplica por. E tinha já a linha sucessória para tudo isso, paciência. E não estava no mesmo prédio. Pô, a estrutura que os caras conseguiram é invejável. No fim das contas, a Inodê tem razão, entendeu? É isso aí, para você manter sua estrutura sólida. É isso aí. E é isso, eu não sei como é que os Estados Unidos vão sair. Porque precisam de duas saídas. Até lembrei o que eu estava falando antes, né? O conflito começou Irã e Israel. Israel fazendo ataques preventivos, dizendo que o Irã ia atacar eles, que o Irã ia conseguir bomba atômica. E é um fato, isso aconteceu. A gente não sabia se o Irã ia atacar Israel. Eu desconfio que não, pensando no. Porque eu não compraria um carro usado no Netanyahu, como diria o Farinasa. Mas, com certeza, o Irã tinha sim um programa nuclear. Eles estavam contratando cientistas, eles estavam enriquecendo urânio. Eles têm mais de 60% do. Eles têm o urânio enriquecido em mais de 60%. Isso já é suficiente para fazer uma bomba suja. E falta pouco para eles conseguirem construir uma bomba atômica. Muitos falam que foi as diretrizes do Khamenei que impediram a bomba atômica de sair, né? Outros dizem que a bomba atômica estava saindo para além das diretrizes do Khamenei, porque o Khamenei estava dizendo isso para o mundo. Olha, eu não sou a favor de bomba atômica. É aquela dinâmica. Se você for a favor de uma bomba atômica, você vai avisar que você está construindo? Exatamente, Você não vai. exatamente. Então, pô, você não vai. Você não vai. Então, é isso. O Trump não ia avisar que ele ia sequestrar o. Depois disso Nossa, aconteceu. pra você ver, né, como eu sou muito mais sujo do que eu pareço, porque eu claramente tenho um lado. Porque o mesmo ódio Uhum. que eu direciono ao professor Rock, por honestidade, eu deveria direcionar aquele Pedro Daher, das Sim, com carinhas certeza. engraçadinhas lá. Pô, Porque outro ele pedido pra mim. falando daquele jeito que não, o Irã não ia fazer, porque esse cara aqui não ia deixar. É muito filha da puta uma fala daquela vindo de alguém que não é ignorante, cara. É muita Sim. desonestidade, é muita desonestidade. É Não, eu igual. vou te falar, Fausto, porque eles são defensores da tese. O Pedro Daher defende o Irã e a China e os comunistas, É o que igual sobrou do comunismo, né? é igual Pode o falar. Kobori. É igual o José Kobori falando da China. Dá vontade de morrer, cara. Você fala, puta, não. Então, porra, eu reconheço as capacidades, a diplomacia de todo mundo. Porra, o Rock também. Porra, ele tá defendendo o lado dele, da mesma forma Uhum. que eu defendo o Brasil. Eu ainda consigo sentar na mesma mesa que ele, sabe? Eu gosto do Pedro Daer. Eu me divirto com os vídeos dele, adoro. Mas assim, eu sei, é muito filho da puta. E você tem que filtrar muita coisa. Não que da minha parte também não tenha. Pô, talvez você tenha que filtrar alguma A coisa do que gente eu tô tem falando viés, também. né? Eu não tenho vergonha nenhuma de ficar puxando a sardinha pro meu lado. Né? Sim.
Sim. A diferença é que eu não escondo, né? Eu sou do MBL, eu sou do Missão, eu tenho um projeto de país, eu quero fazer uma bomba atômica, e eu tenho um lado, meu lado do Brasil, todo o resto aí. Eu tô aberto a negociar com os Estados Unidos, com Israel, com o Irã, com a China, com quem der mais grana no Brasil. É isso aí, minha bandeira, né? Então, pô, não tem problema não, não tem problema não. Inclusive, o Rock já foi bem próximo da missão, da MBL e tal, mas hoje não tá mais não. Ele já vendeu o curso com o Arthur Duval, de política internacional, de geopolítica. Sim, mas vamos lá, descrição do cenário. Era Irã e Israel, com Israel fazendo ataques preventivos, que há coisas que o Irã nunca fez contra Israel, né? E a gente dizia nos nossos papos que a chance era baixa de acontecer, mas parece que tudo que Israel quer é trazer os Estados Unidos para a briga. E num sonho molhado de Israel, tudo que ele poderia querer é trazer toda a Liga Árabe contra o Irã também, para todo mundo levar um pedaço. Isso quase aconteceu. Na última semana que a gente conversou, eu achei que isso estava em vias de acontecer. O Israel conseguiu trazer os Estados Unidos para a guerra, isso é um fato. É um problema dos Estados Unidos agora que não sabe como sair. Ele conseguiu trazer a Liga Árabe para ter alguma insatisfação com o Irã, só que parou aí. A Liga Árabe tem alguma insatisfação com o Irã, porque eles foram atacados no seu território, mas eles sabem que a guerra não aconteceria se não fosse os Estados Unidos e a própria Israel, e eles estão muito mais inclinados hoje a se voltar contra Israel e os Estados Unidos do que a invadir o Irã de fato. Aí as vias de fato com o Irã, porque o Irã não está não está causando grandes danos às estruturas deles. Inclusive, eu não sei dizer hoje se o Kuwait, por exemplo, tem autorização para passar no Estreito de Hormuz. Eu não sei dizer se está passando alguma coisa. Deixa eu dar uma pesquisada aqui em outro site. Você pode ir falando alguma coisa se você Não, tiver em mente. então, eu vi de fontes questionáveis, não confiáveis, de que embora ele diga que todo mundo pode passar, a galera não tá passando por medo. Porque os donos dos navios estão falando, não vai não. Uhum. Né? E quer dizer, aberto tá, ninguém tá passando porque não quer. Meio que isso. E aí o Japão tá dizendo que conseguiu liberação lá, mas já tá faltando lá, eles estão consumindo de reserva, não tá chegando pra eles. Uhum. Olha o que eu abri aqui, ó. Aqui, isso é um mapa das embarcações do mundo inteiro que estão no Estreito de Hormuz. Aqui é o Marine Traffic. Eu não sei de quanto em quanto tempo ele atualiza. Não sei de quando é isso aqui. Eu não sei de onde é. Destination. Eu não sei o que são as siglas. Aqui devia ir pro Iraque. Enfim, precisa de alguém técnico especializado Uhum. para entender o que é isso aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma. Filters, ship type, cargo, tankers, passenger, high speed, fishing, pleasure, navigation, other particulars. Bom, o que eu esperava ver aqui, se desse, se fosse possível, era que tipo de embarcação está passando, com qual bandeira está passando. Ó, tem um muito próximo do Estreito de Hormuz, 3 minutos atrás, da China. Esse navio eu acredito que está passando. Onde ele está? Uhum. Na semana passada, eu falei pra minha professora que. Eu falei pra minha professora da guerra e falei que aqui tava subindo a gasolina e ela ficou surpresa e ela falou: Nossa, eu não tô sabendo disso não. E de fato ela tava completamente alienada a isso. Aí hoje ela me mandou mensagem dizendo que a gasolina começou a subir lá e que disseram que é por causa da guerra. De onde é? China. Ela é da China. China. É. Pelo menos, né?
Pelo menos, falaram a verdade dessa vez. Sim, sim. Mas deve ter falado que é por causa da guerra que os Estados Unidos estão causando. Então, Deve ter nada tido a ver com esse. ela, nada a ver com ela. É, é, não sei dizer o que é navio de carga, o que é navio petroleiro, o que é navio militar aqui. Né? Aí só uma pessoa especializada, se é que essas informações estão aqui, né? Mas esse acúmulo de embarcações aqui, é, eu acredito que seja fora do normal. Eu quero Eu sugerir acredito uma. que, olha, isso daqui tá fluindo, tá vendo? Uhum. Essas aqui todas têm uma direção clara, ou para cima ou para baixo, para passar aqui no canal de Suez. Aqui também todo mundo tem uma posição clara. E aqui tem muito paradinho, tem muito virado para o nada dentro do Estreito de Hormuz. E o certo, o normal é estar uma linha dessa aqui. Isso aí eu tenho certeza. Então deve ter Aquilo muito ali é navio um parado aqui. estacionamento, né? Aquilo ali, Esse aquilo aqui. rosa ali é É, estacionamento. sim, sim. É, Enfim. um ponto que eu ia colocar num vídeo à parte, mas aí que bom que eu não preciso fazer mais, pra galera que defende a China pacífica, né? Ah, sim. Uma das primeiras conversas que eu tive com o Lucas aqui, talvez a primeira conversa, ele me disse, eu também odeio os Estados Unidos, mas eu queria que ele fosse forte o suficiente para impedir todo mundo de se matar. Agora, imagina um cenário em que os Estados Unidos fosse de fato mais forte do que a China. A China não negociaria com o Irã. Se o Irã não negociasse com a China, ele não teria desenvolvido esses mísseis, ele não teria desenvolvido todas essas novas armas, não teria aumentado suas expectativas em relação a vencer essa guerra que está rolando agora, não teria apoio, não só tecnológico, mas econômico, para o país se sustentar, parar sozinho de pé. Portanto, o Irã continuaria sendo mantido na pobreza da mesma forma que Cuba, e nada disso estaria acontecendo. Então, assim, É. se você acha que a China é pacífica, você deve se perguntar por que que ela negociou com um país sancionado da, da potência hegemônica da nossa atualidade. Então, no momento em que ela desobedece essa sanção, ela já está chamando para briga. Só que ela chama para briga no momento em que ela é inatacável. Então, quem está apanhando é o país que ela escolheu para negociar, para desafiar a potência hegemônica. Uhum. E vocês Muito aí bom. falando que a China é do bem. Vai chupar um canavial de cana. Não, a China não está envolvida diretamente no conflito, mas é do interesse dela que um lado específico, muito específico, ganhe. O conflito não estaria acontecendo sem a China. Vou deixar isso bem claro também. E aqui eu abri o Flight Radar também pra gente ver esse fenômeno esquisito. Cara, isso aqui é para ser tomado, tipo a Europa mesmo. Quando tá pacificado, acho que em 2021, 2021 isso aqui tava ok. Aí tem Porrada. dois grandes vazios aqui. Uhum. Irã, Iraque, Síria, que Tira em são os cima, ninguém países mais passa também. Uhum. instáveis. E aí tem a Ucrânia também. Aí tá todo mundo concentrado aqui em Geórgia, Azerbaijão, Turquia. Esses três países aqui estão tendo muito mais fluxo aéreo do que o normal. E sabe quem está tendo grande fluxo também de fluxo marítimo? Isso daqui é marítimo. Quem está se dando bem aqui também é a África do Sul. Acho que eu já citei isso em algum papo nosso. Ah, sim, porque quem não tá podendo passar por ali tá dando a volta, né? Aham. Quem não tá podendo passar por Suez tá dando a volta. Aí a África do Sul voltou a ser um grande porto, um grande. Assim, depois que abriu o canal de Suez, depois que, depois que as rotas marítimas se reajustaram, né, com esse comércio aqui, a África do Sul perdeu bastante do seu fluxo de navios, porque era uma parada obrigatória. A Hoje não é mais. China tá com uma piada de que na guerra entre Estados Unidos e Irã, o vencedor é a seleção de futebol chinesa.
Eu porque vi eles isso. não estão sancionados e eles podem ir para a Copa dos Estados Unidos. Mas eles estão mentindo, na verdade. Quem venceu essa guerra entre os Estados Unidos e Irã até agora foi a Rússia. E quem mais? É. A É, Mari e o Eric estão aqui no chat, eles falaram disso. O Eric mandou, acho que o Putin ganha nesse cenário, né, que a gente estava é. descrevendo. Com certeza, com Ele já certeza. O foi Putin. metade de sancionado já. Exato, exato. Daqui a pouco descongela os Exato. ativos dele e fala, era brincadeira que a gente tava fazendo, né? É, sim. Né, o Swift, daqui a pouco eles podem acessar normalmente o Swift também, e é isso Sim. aí. Vida que segue. Mas em resumo é isso, cara. Eu acho que não tem mais nada a Não, acho acrescentar, não. que, Os cara, Estados Unidos se foi. meteram. Os Estados Unidos se meteram numa armadilha que eles não estão conseguindo sair. Recomendo para vocês. Eu vou deixar até na descrição isso, vai. Recomendo para vocês o vídeo do Júlio César Guedes, que é um historiador brasileiro que já participou de um monte de podcast por aí. E depois, e vocês olhem também a entrevista do John Mersheimer. Tem entrevista mais recente também, eu vou ver daqui a pouco. Mas ele já estava falando que o Mersheimer é um cara que ele é um analista político dentro dos Estados Unidos. Quando ele fala dos Estados Unidos, ele se refere a nós, ele fala na primeira pessoa, né, do plural. Ele diz assim, porra, é o meu time que está fazendo merda, nós estamos fazendo besteira. Isso eu gosto muito nele. Assim, que ele mostra o tempo todo que, apesar do viés dele, ele mostra que ele tem viés. Mostra que ele tem lado, né? E ele sempre fala, pô, quando os Estados Unidos estão fazendo besteira, quando os Estados Unidos erram, ele fala coisa do tipo, infelizmente, né? Então, eu gosto muito das análises dele. Se o Rock fizesse mais disso, talvez ele não fosse tão odiado pelo Fausto. Exato, exato, exato. Mas, é, e ele brinca bastante com conceitos que eu trouxe aqui, coisas que eu já tinha falado antes e que, pô, me orgulhei muito, Fausto, de ter visto sair da boca dele coisa que a gente já tinha falado aqui, sabe? Mas, é claro, ele tem muito mais a acrescentar, né? O cara fantástico, tudo que eu sei, ele sabe com abundância, muito mais. Está inserido no conflito e consegue falar com uma honestidade intelectual assim, de quem tem a credibilidade de dar discurso em qualquer país. Ele é chamado para falar em tudo que é jornal internacional. Inclusive, eu já estive numa mesma causa dele. Meu professor conseguiu uma entrevista com ele e pediu para nós, alunos, fazermos perguntas. Foi um dos últimos Caralho, que trabalhos que foda. eu fiz. Foi elaborar perguntas para o Mersheimer. Foi sobre o Como as Democracias Morrem. E ele acabou esculachando o livro Como as Democracias Morrem, porque ele disse, eu escrevi um muito mais importante, foi o Por que as Democracias Morrem. Foi um negócio mais. Isso foi bastante impactante. Ver ele falando de guerra quando o conflito da Ucrânia tinha acabado de estourar. Mas sim, vou deixar aqui na descrição o link para os 2 vídeos para vocês assistirem. E, pô, Fausto, agradeço demais por mais essa. Cara, é sempre muito E, bom. Eu sempre pessoal. saio mais calmo. Eu penso mais, eu queria conseguir refrear isso, assim, então. Mas muito bom. Uhum, uhum. Valeu, cara. Valeu, gente, Grande pela atenção de abraço. vocês. Quem esteve aqui, quem vai assistir depois. Até uma próxima. Valeu.